Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, galera. Vídeo de atualização do nosso time, galera. Rodada número 4, né? Galera, você que tá em dúvida, né, de alguns jogadores, eu acho que esse vídeo é muito importante para você. Então, por isso, se você é novo por aqui, você precisa inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nada. Como, por exemplo, a nossa live, galera, que vai ser nesta quarta-feira, 11h30, né, da manhã. E eu conto com a sua presença, que vai ter conteúdo completinho, galera. O melhor conteúdo que você vai encontrar no YouTube vai ser aqui comigo, beleza? Então, não perca tempo, ok? Galera, eu vou usar o escala 10 aqui, né, pra gente, de certa forma, destrinchar, tirar suas dúvidas, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem dúvida aqui aonde? A gente tem dúvida no gol, né? A gente tem dúvida aqui no Ferrarese. O Ferrarese a princípio não joga, né? A gente tem dúvida aqui também na lateral, né? A gente tem dúvida aqui também nos dois meio-campo aqui, tanto no Arthur, tanto no Maurício. E a gente tem algumas dúvidas aqui também, né? Principalmente aqui no Carlos, né? Aqui principalmente no Flaco, também eu vou te explicar por quê. E tirando o Gabigol. Então, eu vou usar os dados estatísticos, né? Pra gente tentar minimizar bastante, né, essas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Eu queria, galera, pedir para você deixar o like. O like é tão importante que vocês nem imaginam. Então deixa por gentileza o like aí, por favor, beleza? Galera, eu quero saber de vocês quais são os jogadores que vai decepcionar nessa rodada, porque é uma rodada difícil, né? Deixa nos comentários qual o jogador que vai decepcionar, qual o jogador que vocês acham que vai imitar. Então deixa aí a decepção e o cara que vai imitar na rodada, então deixa nos comentários, ok? Dando sequência, vamos lá? Então vamos lá. Para começar, galera, só antes de começar, na verdade, eu quero fazer uma promoção do plano, galera, para vocês, ó. O plano top 3 e o plano solo. Galera, o plano top 3 está voando. O Ricardo, vice-campeão nacional, tá com uma média espetacular, galera, incrível. As 3 primeiras rodadas dele, fantástica. E promoção para quem quer entrar no plano essa rodada até o fechamento. Galera, ó, de R$ 109,90 você vai pagar R$ 89,90 no plano top 3. Se quiser mais saber dúvida, quem tiver interesse de saber mais como está o plano, como tá as pontuações, o link tá na descrição. Você vai chamar o Elvis, beleza? Depois que você entrar no grupo de suporte e vai tirar suas dúvidas. Mas eu tenho certeza, depois de tirar suas dúvidas, ver nosso conteúdo, você vai ter certeza que o valor é muito barato pela qualidade do nosso serviço, beleza? E tem o plano solo, galera. Esse aqui é exclusivo comigo, ok? Para quem deseja aderir o plano solo, também tem uma promoção rolando. Você vai pagar, sabe quanto, galera? R$ 69,90 no plano solo do Cartofute. Isso mesmo. Se tiver mais dúvidas sobre o meu time, que começou muito bem também, tiver dúvidas sobre o nosso trabalho, os nossos materiais, como que tá, o link tá na descrição. Vai chamar o Elvis também depois que você entrar no grupo de suporte e você vai tirar todas as suas dúvidas e tá junto com a gente mais uma vez, que o plano é sensacional, ok? Então vamos lá. Dando continuidade. Galera, a primeira dúvida aqui é de goleiros. Por quê? Eu vou explicar para você. Porque a gente tem 3 goleiros que eu vejo potencial, mas a gente tem de analisar também o cedimento e a questão do mínimo para valorizar. O primeiro é o Cleiton, né? Ele tá custando 7,86 e ele precisa de 3,87 para valorizar. Ok? Então, o primeiro é o Cleiton, é bom para valorizar, ok? A outra opção, galera, é o Carlos Miguel. Ele custa mais barato, porém ele precisa de 5,24 para valorizar, gente. Então ele precisa de um pouco mais. E a outra opção é o Gabriel Brazão. Ele é o mais em conta de todos, né? O mais barato, porém ele precisa de 5,07 para valorizar, beleza? Então, em termos de valorização, o Cleiton seria a melhor forma.
Porém, galera, em termos de cedimento aqui pelo escala 10, a melhor opção seria o Gabriel Brazão. Porque o Vasco, galera, ele vem cedendo muito para goleiros, né? Então, todos os goleiros costumam, mesmo tomando gols, galera, costuma fazer boas pontuações, né? Então, é uma deixa que eu deixo para vocês aqui. Agora, o cedimento, por exemplo, para o Carlos Miguel, o Fluminense não é de ceder tanto. Olha, não é de ceder tanto, apesar de também não negativar goleiros o time do Fluminense, ok? Aí você tem um outro que eu citei, que foi o Atlético Paranaense, né? Que é o Paranauê que eu falo. Não é de ceder também tanto. Galera, por conta dos dados estatísticos do Vasco, e os dados estatísticos bateu muito na última rodada, eu até citei que o Hugo Souza do Corinthians seria a melhor opção, tanto que eu escalei no meu plano de sócio, e ele pegou um pênalti e ainda segurou o SG. Como os dados estatísticos para goleiro tá batendo, eu vou manter o Gabriel Brazão por enquanto. Então, Gabriel Brazão vai ser meu goleiro. Galera, como vocês sabem, eu tô deixando de usar o hack, né? Já me lasquei 2 vezes, então deixei de usar o hack. Então, vou botar o Rangel aqui que tem disponível no banco, né? Não queria mais, fazer o quê? Espero não precisar dele. Vamos lá. Dando sequência, zagueiro, ó. Eu não tenho dúvida no Murilo. Murilo, pelo seu valor, a questão da valorização, é excelente, ok? Então, não tenho dúvida, mas eu tenho uma dúvida na segunda opção. Por quê? Porque a gente estava de olho no Ferrarese, que ele estava provável. O Ferrarese, a princípio, não joga. A gente estava de olho no Gustavo Marques, do Bragantino, que é muito regular. Ele também não joga, foi punido, né, por envolvendo uma polêmica lá, né? Que por sinal desaprovo, viu? Desaprovo. Né? E infelizmente sobra o que pra gente, galera? Sobra opções variáveis, né? Aí eu tô em dúvida entre 3. O Sabino, né? Que é um cara que tem média básica, é bastante regular, né? Vem entregando bastante, seria a primeira opção. E seria também, galera, o Pedro Henrique, né? Do próprio Bragantino. Apesar de eu achar que ele tá devendo muito esse ano, viu? Pra mim tá deixando a desejar. E mesmo com o SG, às vezes não consegue entregar pontuações, né? É o Pedro Henrique. E eu pensei no Noriega, né, galera? Do próprio Grêmio, né? Um cara que eu gosto, vem desarmando em 2 jogos. Pode ser uma opção viável aí para a rodada, o Noriega, ok? Porém, é bem complexo os zagueiros para a rodada. Eu, por enquanto, galera, avaliando o cenário, sinceramente, eu não sei, mas eu acho que eu vou ficar com o Pedro Henrique, viu? Pedro Henrique do Bragantino, mas, sinceramente, não tenho convicção zero aí nessa posição por enquanto, viu? Até se a gente pegar aqui os dados estatísticos, se a gente for para analisar aqui, ó, zagueiro, vamos ver se é bom. Ó, se tu pegar pro Pedro Henrique, o Atlético Paranaense não cede, galera. Não cede o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, ele cede, galera, cede, mas o Noriega, ele joga de volante. Então esse cedimento aqui não serve para nada, entendeu? E se a gente parar para analisar aqui, é isso, galera, não tem tanto cedimento. O time do Coritiba, e até que cede, né? Até que cede o time do Coritiba. Eu acho que eu vou mudar, eu acho que eu vou ficar com o Sabino, gente, nessa. Eu vou ficar com o Sabino, eu acho que o Sabino tem mais chance de ter média básica aí, viu? Então, eu mudei. Mudei, eu vou ficar com o Sabino, então Sabino vai ser o meu zagueiro aqui, ok? Sabino, meu zagueiro. Aí no banco de reserva eu vou ficar com o próprio Pedro Henrique, que eu acabei de citar. Então, Pedro Henrique, ok? Eu acabei mudando. Ok? Então, vamos lá. Dando sequência, na lateral eu não tenho dúvida zero aqui no Capixaba, galera. Não tenho dúvida nele e ele será aqui o lateral. Agora, na outra lateral, a gente tem dúvida. Tem o quê? Porque tem Kaique Bruno, você tem o Piquerez, até o Igor Vinícius, que eu percebi que é válido, né, para ele. Então, vamos lá fazer uma análise aqui para laterais.
Eu vou pegar primeiro para lateral direito, né, que a gente vai analisar aqui o Igor Vinícius, depois a gente pega para lateral esquerdo, que analisa tanto o Piquerez, tanto o Kaique Bruno. Olha aqui, o cedimento do Vasco, galera, para lateral direito ele é bom. Inclusive, tá faltando dado estatístico aqui pro Roman, galera. Ele mitou contra o Vasco e ele é lateral direito. E não tá aqui esses dados de cedimento, que seria uma boa aqui por sinal, pro Igor Vinícius, viu? Então, por que tem esse índice alto? Porque cai para lá em cima dele muito o jogador do Vasco, galera, esqueci o nome do cara, é o Andrés Gomes, né? Ele tem um índice de perdas e posse de bola enorme, ele vai para cima e com isso a chance de desarme é muito grande. Então, pode ser uma boa aqui pro Igor Vinícius, ok? Dando sequência agora, galera, eu vou mostrar agora o lateral esquerdo, que a gente vai ver o Kaique Bruno e o Piquerez. O time do Fluminense, ele já não é de ceder tanto, um 3.9 aqui, né? E já o Corinthians, ele cede um pouquinho a mais, 5.3 em termos de cedimento para lateral esquerdo, galera. Cede um pouquinho a mais, ok? Aí fica a grande dúvida, um Piquerez ou um Kaique Bruno? É a grande dúvida minha aqui em relação aos dois, viu? Olha, se a gente analisar pela valorização, 7.9 o Piquerez. O Kaique Bruno, 7.36. Então, não tem diferença alguma aqui. Entendeu? Então, acho que em termos de preço é muito igual, né? A diferença é menos de uma cartoleta, né? Não tem tanta diferença assim. Cara, eu acho que eu vou pela solidez do Palmeiras, por enquanto, viu? Mas a minha dúvida é muito grande ainda em ambos, viu? E o próprio Kaique Bruno vai ser meu reserva aqui. Mas eu tenho muitas dúvidas ainda dos dois, ok? Então vamos lá. Dando sequência, eu vou estar agora pegando no meio campo, galera. E sinceramente é uma rodada muito difícil para se escalar. E eu tenho dúvida. A minha primeira dúvida é basicamente entre Arthur e Lucas Moura. Essa é uma grande dúvida minha. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. O Arthur, ele vem tendo média básica. Se você analisar, ó, ele vem entregando média básica. Entendeu? Então, ele vem entregando. O Lucas, galera, ele vem bem, né? Vem fazendo gols, a pontuação dele vem fazendo também. Porém, ele tem uma minutagem mais reduzida, né? E tem um confronto complicado. O Arthur, ele vai jogar de quê? Ele vai jogar de 10, né, nesse jogo. Inclusive, quanto o Juventude no estadual, ele jogou um pouco mais avançado. Então, eu vou pegar aqui o cedimento, galera, para vocês. Olha lá, o time do Atlético Mineiro, ele cede muito para meio campo, né? E já o Coritiba, galera, também cede muito. Então, ambos cedem muito, beleza? Cede bastante. Mas a minha decisão, galera, de escolha nesse exato momento entre Arthur e Lucas é pela média básica. Se não fizer assistência ao gol, né, eu acho que o Arthur Melo ele tem uma grande chance de entregar uma média básica. Então, por isso que eu vou ficar com o Arthur por enquanto. Porém, galera, eu tô pensando até, inclusive, botar o Bobadilha, tem um Bobadilha e Maurício, né? Uma boa disputa, né? Então, vamos lá. A outra vaga seria entre Bobadilha e Maurício. Uma briga boa. Vamos lá. Maurício, deixa eu pegar o Bobadilha aqui, precisa de 4.56 para valorizar, né? O Bobadilha. Maurício, cadê você? Tá aqui, ó. Maurício precisa de 5.10. É um pouco mais em conta, inclusive. Cedimento. Como vocês viram aqui, o Coritiba, ele cede muito para meio campo, galera. 5.1 de cedimento é um cedimento digno de respeito, viu? Então, seria uma boa pro Bobadilha, galera. Uma boa, uma excelência, na verdade, ok? Aí, você pega aqui o dado estatístico e você vai ter o cedimento do Fluminense, que é bem baixo. Então, fica até fácil fazer uma escolha entre Bobadilha e Maurício nesse exato momento. Por quê?
Porque o Bobadilla ele entrega mais média básica. O Bobadilla ele tem um jogo onde tem um segmento mais em conta. E o Bobadilla, para mim, tem até um jogo mais simples do que o jogo do Fluminense, que o Fluminense tem uma defesa muito complexa. Então, eu vou ficar de Bobadilla nesse exato momento, beleza? Por enquanto, Bobadilla, ok? No banco de reserva, vou continuar com o Gustavinho aqui, beleza? Não vai mudar nada, não. Ou, não, eu vou tirar, galera. Vou botar aqui o Maurício, tá bom? Maurício, cadê você? Maurício. Não tô achando Maurício, gente. Eu acho que ele tá mais caro, né, gente? Por causa do Alan Patrick. Tem que ser o Gustavinho mesmo. Desculpa, gente. Perdão, viu? Vamos lá. Pra fechar aqui o ataque. O ataque seria a grande dúvida. Tem de ver se o Caio Jorge vai pro jogo, né? Ele não jogou no Campeonato Mineiro, né? A princípio, com tava sobrecarregado de uma muscular, algo assim. Eu não entendi muito bem, né? Acho que é carga muscular que ele tava. Mas enfim, vamos torcer que ele vá pro jogo. E não vou mexer nele não, viu? Não vou mexer. Vamos lá. Dando continuidade, galera, uma grande dúvida pra mim é a dupla do Palmeiras, beleza? Flaco Lopes ou Vitor Roque? O Vitor Roque na última fez 14, né? Fez mais de 5 pontos de média básica, a média dele é ótima. O Flaco tem uma média boa sim, porém na última não entregou nada. O Flaco é melhor para valorizar, né? O Vitor Roque voou no Campeonato Paulista com 2 gols. Então a gente fica meio que duvidoso. Qual será das duas opções seria melhor para a rodada, gente? É bem complexo essa aqui. Bem difícil. Eu ainda vou com o Flaco pensando mais na valorização, só por isso. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Flaco seria a melhor opção do que o Vitor Roque, viu? O Vitor Roque vem embalado e eu tenho minhas dúvidas. Então, só por isso. E lembrando que o time do Fluminense, deixa eu até mostrar para vocês aqui, não é de ceder tanto assim para atacantes, ó. A defesa do Fluminense é muito regular, bem compacta, viu? Então, só deixando claro para vocês. Então, vou ficar com o Flaco aqui por enquanto, mas, sinceramente, não tenho tanta convicção assim não, ok? Então, vamos lá. Dando continuidade. Outra grande dúvida seria Carlos Vinícius, né, e o Lucas Barbosa. Carlos Vinícius dentro de casa, galera, ele é fantástico, né? A média dele é incrível, né, galera? Não tem nem o que dizer em relação ao Carlos Vinícius jogando como mandante. Isso aí é fato, viu, gente? Não tem nem o que dizer. E frente a um Galo que infelizmente não tá nos seus melhores dias, né? Teve uma troca de treinador, teve uma pequena melhora, né? Mas ainda assim, né, não é tudo isso o time do Galo. Eu coloquei essa dúvida com o Lucas Barbosa ou até mesmo o Gabigol, né? Mas enfim, eu acho que é chover molhado, né? Eu ainda acho que é bem favoritismo do Carlos Miguel. Em termos de Carlos Vinícius, galera, em termos de cedimento, o Atlético cede 3,9, o Vasco cede 2,3 pensando no Gabigol e o Atlético Paranaense 1,4 pensando aqui no Lucas Barbosa. Então, pensando nisso tudo, ainda assim o Carlos Vinícius seria a melhor opção. A gente tem que ver se a gente vai ter só cartoleta suficiente para escalar, que vai ser o caso que vai dar certo, ó. Mas deu certinho. Deu certinho, sobrou 12 cartoletas, né? E o reserva de luxo, na minha visão, pelo momento de turbulência do Vasco, pelo momento complicado, teria que ser o Gabigol, na minha visão. Então eu vou ficar com o Gabigol aqui como o reserva de luxo, beleza? Então reserva de luxo, Gabigol do Santos, ok? E o meu capitão, galera, cara, difícil, né? Mas eu vou acabar ficando com o Carlos Vinícius, porque o homem é goleador dentro de casa, viu, gente? Então, Carlos Vinícius, eu vou estar ficando com ele por enquanto. Eu vou confirmar a minha escalação. E a escalação ficou Gabriel Brazão, Murilo, Sabino,
Juninho Capixaba e Piquerez. Arthur, Alan Patrick, Bobadilha, Caio Jorge, Flaco Lopes e o Carlos Vinícius de capitão. Gabigol é o reserva de luxo, né? Gustavinho, Pedro Henrique, Kaique Bruno e o Rangel no banco de reserva. Essa é a escalação, né? Espero ter ajudado de alguma forma. E, galera, vamos pra cima, viu? Não esqueça da nossa live nessa quarta-feira, 11h30. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e fui!